O documentário que revela as origens do movimento feminista. A face oculta do feminismo. Faça o seu cadastro. Em que consiste a dissonância cognitiva? Olha só, é o seguinte, se existe uma disjunção, uma diferença entre aquilo em que eu acredito e a evidência factual, ou seja, a coisa que está acontecendo na realidade, então eu acredito em uma coisa, mas eu estou vendo que a realidade é diferente daquilo em que eu acredito. Isso é automaticamente incômodo para mim. Gera justamente essa sensação aqui, ó. Dá uma agonia imensa olhar para isso, né? Então, essa imagem me dá muita agonia. Então, quando eu me encontro com essa disjunção entre a verdade factual e aquilo em que eu acredito, eu me sinto profundamente incomodada. Porque as pessoas têm pavor de se contradizer. Elas têm pavor de se contradizer. Você já deve ter percebido, por exemplo, eu tenho certeza que alguém aqui já viveu isso, né? A pessoa vota em alguém e aí faz campanha, mas voto, faz campanha por aquele candidato. E aí, quando eu falo aquele candidato, pelo amor, pode ser vereador, pode ser deputado, pode ser presidente, pode ser um rei, pode ser qualquer coisa. Então, a pessoa faz toda uma campanha, por exemplo, para aquele governante ali, no qual ela acredita. E ela acredita piamente. Meu filho, se ela defendeu aquilo durante muitos anos, não adianta você esfregar uma prova de corrupção, ou uma prova de um erro, ou uma prova de desmando na cara daquela pessoa. Não adianta. Ela vai ter muita dificuldade de reconhecer aquilo. O que ela vai buscar? Ela está pensando assim, meu Deus do céu, mas então meu mundo inteiro foi uma mentira. Então eu preciso arrumar um jeito dentro do meu cérebro de tornar essa situação compatível. Aí o que eu crio para mim mesma? Todo um malabarismo semântico. Eu conto toda uma história para mim mesma para parecer que aquilo ali tem algum sentido. Entendeu? Que aquilo ali tem algum sentido. Isso é dissonância cognitiva. São essas histórias que nós contamos para nós mesmos quando nós nos vemos em total contradição. Então, eu estou sendo absolutamente contraditório. O exemplo mais fácil de nós percebermos isso, e é o exemplo que ele próprio dá, é quando uma pessoa é um médico, por exemplo, a pessoa é um oncologista. Então, o cara sabe que fumar, por exemplo, faz muito mal. Ele tem todas as evidências científicas e ainda assim ele fuma. Então, isso gera no cérebro essa sensação que você viu aqui, uma total dissonância cognitiva. E aí ele precisa criar mecanismos para justificar para si mesmo. A não ser que ele simplesmente decida não pensar naquele assunto. Não, nem penso nisso. Pode ser, é uma alternativa também. Então, ou existe esse malabarismo, ou a pessoa simplesmente não pensa nisso. Por quê? Porque o mal-estar psicológico, quando a pessoa se flagra agindo contra as suas próprias convicções, é insuportável. Aquele mal-estar psicológico é insuportável. O indivíduo tenta se justificar, porque ele não aceita essa própria incoerência, né? E aí ele faz parecer, por exemplo, que ele sempre pensou diferente. Ele pode criar um malabarismo semântico para dizer, não, mas na verdade esse caso aqui é diferente, porque veja bem, esse cigarro aqui é diferente por causa disso. E aí ele cria toda uma história para ele mesmo. Estou nem dizendo que ele mente isso para os outros, para ele mesmo, para que aquele mal-estar seja sustentável, para que ele consiga sobreviver ainda com aquele mal-estar. Existe um canal muito bacana no YouTube, vale muito a pena seguir, chamado Epifania Experiência. Aliás, quem faz é um amigo meu e do Arthur Morrison, que está aqui junto comigo, inclusive. Gente, estou nos bastidores com o Arthur Morrison aqui. E aí o Alexandre Pessoa, chama Alexandre Pessoa, ele tem esse canal chamado Epifania Experiência, ele faz uns vídeos muito inteligentes explicando isso. E um dos vídeos, ele explica justamente, vou pegar um trechinho aqui, o que é essa dissonância cognitiva. Eu queria mostrar para você ter essa visão exatamente do que é isso. Veja só. Esse conflito interno gera um desconforto extremo, fazendo com que você busque uma resolução de qualquer forma possível. Mas por mais desagradável que isso seja, deveria ser algo bom, né? A pessoa recebe uma nova informação, repensa as próprias crenças e muda. Só que não é bem assim que funciona. Como bem sabemos, fatos e dados não mudam a cabeça de quase ninguém. Quando apresentados a uma informação contrária, as pessoas se defendem ainda mais, reforçando as suas crenças, mesmo que estejam claramente equivocadas. Quando alguém acredita em algo que considera de grande importância, a mente cria caminhos inimagináveis pela lógica para se proteger de qualquer arranhão.
É assim que conseguimos aceitar quando tomamos uma atitude que sabemos que é errada. É assim que surgem os políticos de estimação, as guerras ideológicas e as teorias da conspiração. A maior parte da interminável guerra entre esquerda e direita não é pela verdade ou pelo bem comum, é pelo simples fato de vencer, pelo fato de provar que as suas convicções estão certas, mesmo quando elas não estão, seja consciente, seja inconscientemente. E sabe o que é mais chocante nessa teoria? Muito autoexplicativo isso aqui, né? Muito claro. Você olha e fala, meu Deus, eu já senti ou eu já vi isso acontecendo milhões de vezes na minha vida. E você não sabe o que é o mais interessante. Ele fez, como parte dessa experiência, ele fez o seguinte. Ele ofereceu para uma pessoa $20 para algumas pessoas, para que essas pessoas mentissem alguma coisa. Então, ofereceu $20 para as pessoas mentirem. E ofereceu $1 para outro grupo de pessoas. Então, $20 para você mentir e $1 para você mentir. Sabe quais foram as pessoas que tenderam a defender com mais veemência aquela mentira que elas mesmas contaram? Aquela mentira? As que receberam $1. Olha que coisa mais doida, porque qual que é o princípio? Se eu recebi $20 para contar uma mentira, eu estou de boa com isso, entendeu? Porque eu tenho uma justificativa relativamente nobre. Ah, não, eu menti, sei lá, vou pegar. Você acredita, por exemplo, que... Vou inventar aqui alguma coisa. Que chocolate faz mal, por exemplo. Aí a pessoa fala, não, eu tenho que mentir. Você pergunta para o indivíduo que vai fazer a pesquisa. Você acredita que chocolate faz mal? Aí ele fala, não, eu acredito que não. Não, então por $20 você vai ter que defender que chocolate faz muito mal. E aí ele tem que defender aquele ponto de vista. Então, algo em que ele não acredite. Esta pessoa que recebeu $20 não se sente mal por isso, porque ela pensa, cara, mas eu recebi $20 para fazer isso. Tipo, a recompensa valeu. Ela consegue contar essa história para o próprio cérebro. Agora, aquele indivíduo que recebeu $1 sabe que aquilo ali não é motivo suficiente, um único dólar, para que ela possa contar uma mentira. Então, o que ela tende a fazer? Olha que coisa mais louca. Ela tende a justificar a mentira em si. Não, mas veja bem, nesse caso aqui, se a gente parar para pensar, a minha opinião é até outra e tudo mais. Ela tende a fazer um malabarismo semântico maior porque o mero $1 não é justificativa suficiente na cabeça dela. Por quê? Dissonância cognitiva. Nós não suportamos ser incoerentes com nós mesmos. Essa é uma característica do ser humano. Muito engraçado, né? Esse mal-estar, advindo da dissonância cognitiva, pode acontecer de duas formas. Então, duas coisas podem acontecer para que o meu mal-estar floresça, né, dentro de mim. A primeira coisa é a aquisição de uma nova informação que vai contra as minhas crenças. Então, eu acredito, por exemplo, para pegar o exemplo que nós vemos, eu acredito num político, aí eu vejo alguma informação que mostra para mim que aquele político, por exemplo, é corrupto. Olha, se eu adquirir aquela informação, dissonância cognitiva, como você bem viu ali. Aí eu crio todo um malabarismo semântico, um malabarismo retórico para justificar por que naquele caso ali é diferente, etc. Tal. E a segunda coisa que gera dissonância cognitiva é quando eu mesmo me contradigo. Então, eu me pego em contradição. Por exemplo, todos os dias eu falo para o meu filho não gritar. Estou inventando, tá? Então, não grite que gritar é feio, não grite que você está sendo desrespeitoso. Aí eu mesma grito com o menino loucamente um dia. Então, olha, eu me flagrei em contradição. O ser humano não suporta viver em contradição. Existe essa bússola moral, digamos assim, dentro da cabeça do ser humano. E ele tem muita dificuldade com essa contradição. Ele fala, mas também, né? Você me tira do sério, tá. E aí você cria uma justificativa porque você se flagrou em contradição. E aí, palavras do Leon Festinger aqui, eu anotei para você, não vai aparecer na tela, mas eu vou falar para você. Ele fala assim, ó, o comportamento humano não pode ser explicado apenas pela teoria da recompensa. Então, aquele $1 não é suficiente. Então, não é só a teoria da recompensa. Os seres humanos pensam. Eles se empenham na mais incrível ginástica mental, tudo apenas para justificar sua hipocrisia. É muito louco isso, porque isso tem tudo a ver com a espiral do silêncio sobre a qual nós falamos anteriormente. Ou seja, às vezes eu sou tão massacrada por determinada opinião e a dissonância cognitiva na minha cabeça é tão grande, porque eu sei que o que eu estou ouvindo está errado, por exemplo, ou que vai contra as minhas convicções,
que eu dou um jeito de fazer uma ginástica mental para eu me sentir menos desconfortável. Tipo, mas veja bem, também pensando por esse lado, e aí você começa a dar uma amolecida, não que você acredite naquilo genuinamente, mas porque toda essa ginástica mental é infinitamente mais confortável para você mesmo. Então, eu separei para nós aqui alguns exemplos para você perceber essa dissonância cognitiva funcionando na prática, né? São exemplos fictícios. Então, suponhamos que apareça isso aí, olha lá, na sua tela, um tweet de uma pessoa, por exemplo, falando: nosso inimigo tem nome e sobrenome, sistema capitalista. Aquelas palavras fetiche que nós comentamos ontem, né? Então, sistema capitalista, nazista, fascista, aquelas palavras. Então, capitalista é tipo um monstro, assim, né? A pessoa muitas vezes nem sabe o que significa de fato capitalismo, mas é aquele monstro. Então, eu tenho de quem odiar. Só que o tweet é feito do iPhone, que tipo assim, é o maior produto que o capitalismo dá para você, né? Ou pelo menos é o produto que está mais presente na sua vida. Dissonância cognitiva. E aí, confrontada com isso, certamente a pessoa vai ter todo... Ou seja, imagina, quais seriam as possibilidades? Cara, mas você está tweetando do seu iPhone, o famoso socialista de iPhone, né? Mas você está tweetando do seu iPhone. Duas coisas podem acontecer. Cara, é verdade, né? Nossa, achei totalmente contraditório agora. Nossa, foi mal, cara, é verdade. Essa é uma primeira reação. A segunda reação é: não, mas veja bem, é porque o negócio também já está tão intrincado na sociedade que é absolutamente impossível, que eu não posso conseguir fugir disso, E aí cria-se toda uma justificativa.